quase 900 quilômetros, um percurso relativamente desafiador e mais de 5 dias de prova. Os experientes ultramaratonistas e corredores profissionais na espera da largada dessa prova. No meio deles, um senhor de idade, de 61 anos. Cliff Young, eu acho que é assim que se pronuncia, era um humilde agricultor de batatas do interior da Austrália. Aos seus 61 anos de idade, ele decidiu ingressar na maratona de Sydney a Melbourne, prova que consistia em 875 quilômetros com duração de 5 dias de prova, considerada uma das ultramaratonas mais difíceis do mundo. A maioria dos atletas eram profissionais muito bem treinados, com staff, assessoria e alguns até mesmo patrocinados por algumas marcas. E no meio deles o Cliff, com suas galochas, porque ele não tinha tênis de placa, sem camisa, mas ele fez questão de tirar a dentadura para não atrapalhar. O Cliff, como não tinha uma equipe ou uma staff, ele acabava bebendo água e se alimentando assim que podia, na medida do possível, muito menos do que o recomendado para um atleta, ainda mais para um atleta da idade dele, justamente pelo fato de Cliff não ser um atleta. Cliff era apenas um senhor de idade, e mesmo assim, Cliff percorre os 5 dias, sem parar, correndo, às vezes caminhando, mas na maioria das vezes no seu famoso shuffle. Shuffle era um movimento curto que o Cliff fazia com as pernas, ele não necessariamente estava correndo. Cliff Young Shuffle foi o nome dado para o estilo de passada que ele praticamente inventou, onde ele dava passinhos curtos numa velocidade praticamente lenta, mas que ajudou muito ele a economizar energia nesse percurso. No começo da corrida, muitos atletas passaram Cliff, e aos poucos ele foi perdendo tais atletas de vista. Ao terminar a prova, surpreso em primeiro lugar, foi questionado a ele como ele fez para ir tão rápido, mas o Cliff não estava andando tão rápido assim. É aí que ele entende, pois ao longo dos dias, os corredores dormiam cerca de 5 a 6 horas e corriam o restante do tempo. Mas Cliff não dormiu 1 minuto. Ele não sabia que podia dormir na prova. Ele correu a prova todinha sem dormir e ainda falou para os entrevistadores que ele não fazia ideia que se podia dormir durante uma prova daquelas. Cliff terminou com mais de 10 horas de diferença do primeiro colocado, o que é um tempo significativo numa ultramaratona dessas. Cliff também ganhou um cheque de $10 mil, o que deixou ele confuso na hora, porque ele também não fazia ideia de que tinha prêmio. Ele tinha se inscrito apenas pelo processo, apenas pela corrida. Então ele pegou esse dinheiro e distribuiu para os outros participantes da corrida, para os próximos 5 que chegaram depois dele. Perguntaram para o Cliff a respeito dos seus treinos e essas coisas e ele falou que não treinava. Ele provavelmente só tinha conseguido, pois às vezes ele tinha que correr durante 3 dias sem parar, atrás das suas ovelhas, praticamente ileso após a prova, algo que os outros atletas ficaram até assustados. O Cliff voltou para sua cidade, para ser reconhecido como um ícone da Austrália, inclusive ganhando uma medalha de honra da Austrália. Cliff também se tornou uma lenda no mundo das ultramaratonas, pois terminou aquela prova 2 dias antes do recorde anterior. Após isso, um ano depois, Cliff se casou, um casamento que durou cerca de 5 anos. Ele se manteve numa dieta vegetariana e ele não fumava e nem bebia. A respeito da sua carreira do esporte, Cliff tentou correr ao redor da Austrália inteira em 97, com 76 anos. Eram 16 mil quilômetros, mas infelizmente ele não conseguiu completar, parando no quilômetro 6.520. Já cansado e afetado pelo tempo, Cliff mudou-se para Virwa, onde ele viveu os últimos anos da sua vida com seus companheiros da equipe de suporte. Cliff teve muitos problemas de saúde, dentre eles o câncer, que tirou sua vida em 2 de novembro de 2003, aos 81 anos de idade. Mas o seu legado continua vivo até hoje. Temos homenagens locais, como em Beach Forest, sua terra natal, tem um memorial em formato de galocha, com as galochas que ele usou na corrida. Cliff é um exemplo de humildade, esperança e perseverança, e mostra que podemos conquistar tudo o que queremos com o esforço e experiência necessária. Mas é isso. Essa foi a história de hoje. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, peço humildemente seu like e até a próxima.